Pronto, vamos colocar. Então, como a Dani falou, a gente volta para o começo. E eu vou compartilhar aqui, deixa eu ver, cadê esse livro que eu passei para vocês para colocar lá no grupo. Deixa eu compartilhar aqui. É um, dois. Tá aqui, ó. O modelo de... Esse modelo de excelência, que é bem pequenininho, é facinho para... É, Ele eu é, dei uma lida ontem. ele é tranquilo. Então, ele fala aqui da questão do modelo de excelência, dos princípios da, enfim, da descentralização. Trocando em miúdos, eu acho assim, é claro que a gente fica nervoso porque é prova, né? Aí toda vez que tem prova, a gente fica conferindo ponto para ver se vai passar e tal. Mas, principalmente vocês que estão sempre no ao vivo, acho que não vai ter problema, não, mais tranquilo. Essa questão de excelência de gestão pública, o que é que acontece? A gente tem um gestor, a tomada de decisão e as tomadas de decisões que são racionais. Então, a gente tem aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui na página 10, só para na hora que vocês estiverem lendo, vocês vão lembrar aqui o que acontece. Vamos lá. Modelo de excelência em gestão pública. O que ele diz? Resumo da história. Opa, olha, ela agora acabou de começar. Helene, conectou? Já sim, professor. Pronto, acabou de começar. Então, ó, esse ponto de partida aqui é o administrador excelente, ou tomada de decisão excelente, que vai conciliar os conceitos e as linguagens, ou ele vai traduzir para o dia a dia aquilo que ele precisa pôr em prática na administração pública. E as organizações e as características. Então, cada município, cada estado tem uma característica, uma natureza que vai implicar e impactar na gestão desse administrador, né, no setor público. Então, tem que ter autonomia da vontade privada. A gente falou muito que se espelha na iniciativa privada para fazer uma boa gestão pública, mas a gente bate nos aspectos da Constituição, né? Na legalidade, moralidade. Então, a gente tem que ser bom, tem que tomar decisões corretas, mas a gente tem aquela premissa ali de ser mais certinho do que a média e ter um tratamento de qualidade para a população, que é o público-alvo, né? E aí ele coloca os casos que são previstos por lei. De novo, ele frisa, ó, as organizações privadas utilizam estratégia para segmentar o mercado. Como a gente estava falando agora no off, a 3M, por exemplo, é uma empresa que ela segmenta o mercado. Ela tem a área médica, ela tem a área hospitalar, odontológica, a construção civil, a automotiva, ela tem uma série de segmentos. O objetivo é ganhar mercado, vender mais, ter lucratividade, etc. Né? No caso da iniciativa pública, ela tem as barreiras para que dá uma legalidade melhor, uma legalidade e às vezes diminui um pouco a rapidez da iniciativa privada, para que seja tudo direitinho, tudo legalzinho. E aqui, ó, a atividade pública é financiada com recurso público, que volta para a sociedade e para o bem comum. Por exemplo, a iniciativa privada, já viram casos assim que o cara abre uma empresa e tal, ele consegue um empréstimo e aí, em vez de investir na empresa, ele compra uma caminhonete, compra uma Hilux, vai charlar e tal, e depois volta, e a empresa fica mais ou menos, ele desviou a função daquele empréstimo, daquele recurso. Mas é ele que vai arcar ali com a consequência. É diferente do setor público, que não pode ser desviado e não pode ser utilizado com
com esse interesse, tá? Olha, isso aqui ajuda muito na nossa administração pública, tem como destinatário sociedade, cidadão, bens comuns, desenvolvimento sustentável. Então, ele começa a, enfim, a ter esse efeito de larga escala voltado para a questão do eficiente, mais legal, mais dentro dos parâmetros da Constituição e voltando para a satisfação pessoal ali da sociedade. Aí isso aqui vocês já estão careca de... Isso aqui eu acho que vocês não vão ter problema nenhum, isso aqui é tranquilo, legalidade, moralidade, todos esses princípios aqui que a Constituição, vocês já viram isso daqui com mais de um professor e mais de um semestre. Esse livro é bem pequenininho, esse artigo aqui, ó. Ele é bem... Ele dá essa visão aqui. Ele coloca aqui o público-alvo, a governança, a estratégia, o interesse público, o processo e o resultado. Então, como a gente está nesse processo de revisão, a gente vai aqui relembrar o que aconteceu durante esse semestre. E aí, essa questão da excelência da gestão pública, né? Para o gestor ter resultados positivos para trabalhar com isso. O que a gente viu? O beabá principal. A gestão pública é baseada na excelência. A gestão pública é baseada na tomada de decisão correta, é baseado num negócio que funcione, certo? E fonte de recursos do sistema público, contribuição, os impostos, as tarifas. Então, eles vão ser financiados por recursos públicos, que são... Quando a gente pode dizer que as contribuições elas são obrigatórias para o cidadão e para as empresas, ou elas são, como é que a gente chama? Facultativo. Obrigatório? Obrigatória. A gente pode dizer que obrigatório, nesse caso, é a mesma coisa que compulsório, né? É só uma questão de sinônimo. Então, a gente tem lá como compulsório esse pagamento de impostos, tanto da gente, pessoa física, como das empresas, pessoas jurídicas. E aí, esses dois pagando impostos, o governo faz arrecada e distribui, investe em obra pública, certo? Estão acompanhando aí? Sim. E essas tomadas de decisões, o poder público recolhe e faz obras e toma essas atividades de maneira que seja sustentável. Ele é o motor da sustentabilidade, no sentido que ele dá o bom exemplo, ele discute políticas ambientais, ele discute políticas de desenvolvimento sustentável, e ele tenta fazer isso e depois incentivar o setor público. Deixa eu ver, como a gente fala de empresas, ele também regula. A gente pode dizer que o administrador público, que o setor público, ele toma decisões, ele regula o mercado, ele induz desenvolvimento, ele é muito mais responsável, ele tem muito mais responsabilidade no mercado do que a empresa privada, porque ele pode ser um indutor do desenvolvimento, tá? Isso a gente está falando ainda da excelência de gestão pública. Então, ele acaba tendo uma obrigação com a sociedade e tenta fazer isso. Ele escolhe as áreas que têm mais necessidade, que são mais sensíveis para receber
esse financiamento, esse imposto de volta, essas orientações. Então, enquanto o setor privado ele tem o lucro e não tem muita obrigação social, a excelência no setor público diz que a gente tem que saber escolher os setores que vão ser beneficiados em larga escala. Então, esse efeito ele acontece em larga escala e numa área que seja mais sensível para a gestão pública e para a sociedade em geral. E quando a gente fala também em gestão pública, em excelência, a gente mostra que eles são interdependentes, que ele é um sistema ou é um pensamento sistêmico entre todos esses componentes da organização, tanto a organização pública, quanto o ambiente externo, quanto a sociedade, porque está todo mundo no mesmo bolo, na mesma catraca, certo? O cidadão, o indivíduo ou a sociedade, ele é o foco principal. As ações públicas são direcionadas para que ele consiga atingir a necessidade do cidadão e da sociedade como beneficiário do serviço público, nessa ação do Estado de beneficiar a sociedade. Também ser participativa é um componente importante. A gente ter um orçamento participativo, uma tomada de decisão participativa, que tenha metas, que seja, enfim, que essas informações sejam compartilhadas e que tenham confiança para delegar essas participações públicas dentro do mercado da iniciativa privada. Enfim, em excelência pública ainda, né? A gente viu foi modelo de excelência em gestão pública. E aí o que é que acontece? O MEGP ou MEGP, sei lá, como vocês vão estudar, fazer a memória de vocês, o mapa mental. Esse modelo de gestão, ele organiza toda essa questão do desempenho institucional, essa excelência gerencial, para que o órgão público seja melhor gerido, para que tenha o melhor gerenciamento, né? Ou seja, o modelo de gestão organiza um alto desempenho institucional. Eu acho que tá. E aí? Alguém assim leu alguma coisa, percebeu alguma coisa, quer falar assim algo para não perder o rumo, perder o momento, ou assim, como é que tá? Para vocês que estão vindo sempre, que sempre estão assistindo a aula síncrona, eu chuto assim 50% de que não vai ter. Bora ver, eu acho que não vai ter, acho que vocês vão estar de férias cedo. Mas vamos lá, tem alguma coisa assim que ficou? 50%. Caramba. Não, eu estou Bem chutando otimista. 50%. Aí basta mais 1% de vocês, 51% já era. Né não? Bom, e aí a gente vai seguindo, vocês têm alguma coisa para ver ou para falar, ou depois se lembrar, volta, não se... Não, quanto a essa questão de excelência, eu acho que está tranquilo, né? Que tem a ver com as questões da qualidade, da gestão pública. E são coisas do próprio Tem administrador mesmo, de vocês. isso aí, tipo, às vezes eles se baseiam, na verdade, assim, olham muito para a questão privada, né? Para tomar as decisões, essas coisas, e ter de vista sempre os cidadãos. O foco é eles, trazer sempre uma excelência no atendimento, isso. Acho que está tranquilo. Aí acho que a gente pode passar para o outro, que o outro já é mais complexo. Governabilidade? Certo. Então, vamos lá. Quando é que o Brasil começa a se preocupar com governabilidade? O Egito falou A que foi partir na dos Era anos Vargas. 90. Nos anos 90.
O Egito disse em 1930. Foi 30 que tu falou? A partir dos anos 30? O Egito. Eu acho que se tivesse mais um mês de aula, o Egito ia ficar disperso. Depois que ele virou blogueiro. Oi? Eu tô tentando ajeitar aqui o volume do meu computador que tá baixo. Que a gente tá vendo, tu tá virando o olho aí, olhando para outra coisa. Bora, pergunta. Essa questão dos anos 90, ela é muito marcante, porque, de fato, foi a partir dos anos 90. Aí, os anos 90, a gente termina a década perdida, termina os anos 80, aí vai para os anos 90, que foi o período do Plano Real. Beleza. Ah, não, depois, obrigado. E aí a gente começa a ter condições de governabilidade. Pronto, poupança. A gente era pobre pra caramba. Depois dos anos 80, a gente vem anos 90, a gente tem estabilização da economia, tem poupança sendo feita, tem o Plano Real, e aí a gente começa anos 90. Pronto. Então, essa maior dificuldade da gestão do Brasil, ela estava ligada aos anos 90. Apesar dela ser benéfico, né, que os anos 90 foram benéficos, mas também teve a dificuldade nos anos 90, porque foi o início, o início de como o governo ia lidar com a questão da governança, que foi a modernização, foi trazer modernização dos outros países, foi implantar políticas mais modernas, foi pós-Constituição de 88. Então, anos 90. Eu acho assim, que a gente tem é bem marcado a questão dos anos 90 no início dessa governabilidade. Eu acho que isso daí também a gente não erra. Não tem, eu acho que não tem muito. Porque apesar da dificuldade que os livros mostram, é a partir de 95, a partir dos anos de 95, pós-94, que é pós-Plano Real, a gente começa a modernizar a máquina pública. Mas quem modernizou primeiro, a pública ou a privada? Privada. Quando? Após Quando? a era da Lá na década de 70. Fale só, né? Revolução Industrial. Mas o primeiro Terceira Revolução Industrial. o primeiro desenvolvimento do Brasil foi Juscelino Kubitschek, 50 anos em 5, né? Aí a gente veio. Aí anos 80 morreu todo mundo. Pá, década perdida, congelou tudo, morreu. Quando foi em 90, o Collor abre. Então, anos 90 que mudou tudo. Claro que 95, 94, 95 foi o Plano Real, mas escrachou tudo em 90, que foi quando o Collor abre as porteiras, a gente passa a ter importação, passa a ter concorrência. O primeiro chute foi na empresa privada, tipo, muita gente faliu, muita gente quebrou, muita empresa veio, muita empresa foi, mas mais ou menos 5 anos depois, 1995, a máquina pública passa a se modernizar, porque ela já tinha orçamento, a gente já estava controlando a inflação, já estava tendo plano real, então a gente pode deletar tudo isso que a gente falou agora e dizer, quando falar de modernização de máquina pública, eu já sei. Modernização de máquina pública é pós-plano real, 95. 95 morreu. Dúvidas? Né? Então, quando a gente diz também governabilidade, que a gente fala de governabilidade, né, e tal,
a gente afirma que essas decisões, elas são amparadas por esse processo que inclua a sociedade, tanto privada como o setor público. E isso faz parte desse tripé de governança, governabilidade e prestação de contas. E aí a gente diz ali, a gente falou muito nas aulas anteriores, da inteligência artificial. A inteligência artificial, ela ajuda muito, ela auxilia muito as tomadas de decisões dos gestores, porém, a mensuração do ambiente é o gestor que faz. É o ser humano que lê, que tem acesso, que tem os números, que tem inteligência artificial, mas é o gestor que mede, que toma as decisões, que calcula o que é melhor para geral, mesmo tendo inteligência artificial, tá? É importante, mas na hora do pega para capar é o gestor que faz a tomada de decisão. Certo? E eu acho que também isso não é difícil, porque tem a ver com, para vocês que são de administração, isso é muito fácil. Governabilidade, prestação de contas. E a Essa gente... questão de accountability tem a ver com... É isso que é a prestação de contas para você? eu só traduzir para ficar mais fácil. Mas aí tu pode falar em inglês também, accountability, dependendo do... Mas quando tu transforma, é prestação de conta. Então, eu estou governando e eu tenho contas a prestar. Então, é prestação de contas. Quando tu vê essa palavra aí cumprida, é porque a gente tem controle, tem fiscalização, enfim. A gente tem a legalidade, as licitações ali para fazer a prestação de conta. E quando a gente vai para os indicadores, aliás, eu estou passando já adiante porque eu acho que não vai ter... Caso tenham dúvidas, aí depois mandem no chat ali, e aí aí eu recebo e-mail no celular, e se eu ver que alguma coisa assim, eu respondo de volta. Eu acho que não vai ter... Eu estou bem confiante, né? Bora ver. Deus te ouça. Esses indicadores de gestão aqui, a gente já bateu muito, ele serve para todo mundo, Estado, município, governo federal. O indicador, ele leva a opinião pública em consideração, ele faz a mensuração disso tudo, então ele é um indicador. Ele vai ali, é igual um termômetro. A gente põe um termômetro, aí, tô com febre. Aí tu vira para o colega do lado, mas quanto é a tua febre? É 37. Aí o terceiro colega fala, mas e aí, tu vai tomar logo um Tilenol, um antitérmico? Não, de vez em quando tem essa febre. Eu não vou tomar nada, não. Só se aumentar para 38 eu tomo. Tu tem a informação, mas tu vai mensurar a tomada de decisão baseada no teu conhecimento, certo? O indicador ele não obriga. Ele só lança o número. Tá? Tá. E essa questão dos indicadores, no setor público principalmente, é o engajamento, a qualidade e a eficiência. Tudo que vocês que são administradores estão careca de saber. Não tem muito mistério, né? Tem que estar engajado, tem que fazer com qualidade, tem que fazer com eficiência, que é o dicionário de vocês, que é o que vocês usam aí todo santo dia. A gente tem a cultura da excelência, a gestão do resultado. Quando a gente fala de governabilidade também, a gente fala de legitimidade, aceitação das tomadas de decisões. Então, é muito racional. Se te der um branco lá na hora, tu pega essa régua, pega um pedaço de papel, tampa tudo, lê de novo, te concentra que o negócio vai. Porque é o que vocês... Essa daí, ó. Vocês viram isso o ano inteiro. E vocês viram isso 7 semestres. Vocês estão há 7 semestres vendo eficiência.
vendo tomada de decisão e vendo eficiência. Não tem ninguém que saiba mais do que isso do que vocês. Não tem como. Né? Deixa eu ver o que mais que pode ser que... não tem como. Objetivo comum, interesse comum, sociedade, tomada de decisão, participação, legalidade. Vão lembrando aí se falta alguma coisa da gente falar. Para que tenha governança, o governo tem que ter dinheiro, ou recurso, ou capacidade financeira e capacidade administrativa. Para quê? Para implementar políticas, para implementar o que está faltando. Prestação de contas é porque foi feita promessa para a população. Foi feita promessa e a gente precisa prestar conta disso daí. E nisso aí a gente rodou tudo aquilo que a gente viu. Tem alguma coisa assim que vocês suspeitam que ficou de fora? Não, acho que o senhor falou tudo, assim, resumidamente. Não tem... Falou um pouco da empresa pública, da privada, aí falou um pouco das convergências dela, falou da excelência, falou... Aí o senhor falou também da governança, né, da prestação de conta, governabilidade e os indicadores. Agora foi bem resumido, mas deu para entender. Eu acho que vocês que vêm sempre para a aula, vai ser 10 minutos. Vai ser assim... Meu Deus, a última prova, eu errei 4 questões na sua prova. Claro. Foi 4 ou 3, por aí. 4. Não, 3 questões. Ei, Quase eu morro de raiva. Estudei pra caramba. Falar nisso, eu não entrei aqui na lista de vocês para ver. Mas tem Augusto na nossa turma, não tem, nessa da tarde? Augusto? Não tem? Não tem Augusto. Marco Augusto. Marcos Aurélio. Aurélio, então foi em outra turma que eu vi. Que os trabalhos já foram corrigidos, vocês viram as notas? Sim, vi. E aí eu achei graça, durante a correção dos trabalhos, que uma dupla fez, né? Aí botou o nome do colega todo errado. Aí o égua, nem ela percebeu, ou nem o colega percebeu que o nome dele estava errado, ou nem ele viu. Aí eu... Mas, enfim... Será que eles até se conhecem? Foi que eu pergunto, eu fiquei, né? Na hora a gente acha graça com algumas coisas, mas... Não fui eu, Isaías, não. Mas teve o Michael também, eu vi o nome do Michael lá, o Michael fez. Mas, enfim, a gente vai, como na sexta-feira não tem aula, e tá piscando aqui, eu vou deixar salva a revisão, vai lá para a plataforma do YouTube. Caso vocês lembrem de algo aí antes da prova, aí vocês mandem sinal de fumaça aí que a gente tira dúvida, abre um fórum, discute lá, tá bom? Quando Tá bom, na leitura de vocês. Tá bem, obrigada. Fechado? Fechado. Aproveita o fim de semana, estudem no Qualquer coisa feriado. Tá, beleza. Tchau, obrigada. Professor. Valeu. Tchau, professor. Bom final de semana. Valeu para vocês também. Tchau, tchau.